Uma explosão ocorrida no condomínio na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, ocasionada aí por um botijão de gás, onde 4 mulheres morreram e 7 casas foram destruídas, chamou muita atenção. A gente conversa agora sobre esse problema, sobre os cuidados que se deve ter, sobre as responsabilidades que se devem ter no condomínio, essa situação, com o advogado Francisco Vasco, que está aqui com a gente, que a gente quer agradecer a presença dele aqui logo cedinho com a gente. Uma situação como essa, onde o gás foi deixado aberto aí e acabou atingindo outras pessoas, de quem é a responsabilidade? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Inicialmente, é importante que se destaque que a inspeção predial nada mais é que uma manutenção preventiva e periódica das edificações estabelecida numa lei, uma lei 6.145. E no caso dos condomínios, o síndico tem a obrigação de fazer essa vistoria, contratando um profissional habilitado para que forneça um laudo técnico que constará justamente essas situações, não apenas o estado atual da edificação, como também as incorreções e falhas apresentadas, as soluções, ou seja, as medidas a serem adotadas e um prazo para a implementação destas, né? No caso específico de Natal, há uma responsabilização, tendo em vista que, segundo informações do Corpo de Bombeiro, houve falha do condomínio em fiscalizar a unidade pela utilização irregular de um gás de cozinha. Então, haveria um dever de ressarcir, no caso específico, as casas que foram atingidas em razão da explosão. Você falou da inspeção predial. E quando a falta de manutenção acontece no próprio apartamento da pessoa? Por exemplo, nem todo síndico tem acesso ao interior dos moradores, né? O interior da casa dos moradores. Como fica essa situação? Saber se, por exemplo, ali a válvula do gás foi trocada de maneira adequada, foi trocada de forma recente, porque a gente sabe que nos prédios existe esse prazo, né? Existe essa manutenção de tanto em tanto tempo, e aí os próprios condôminos, os próprios moradores que devem fazer jus a essa visita técnica, né? Exatamente, Sofia. A inspeção ela deve ser realizada, no caso dos condomínios, num prazo máximo de 5 anos a contar da entrega do imóvel, certo? Sobre a questão dos moradores, o morador ele deve inicialmente colaborar com a gestão condominial, fornecendo informações e até mesmo passando de forma imediata qualquer irregularidade que ele perceba no dia a dia do condomínio. Se a questão envolver uma falha dentro da unidade privativa, o síndico ele pode sim adentrar a unidade, desde que haja a verificação dessa situação de emergência, né? Não havendo a permissão por parte do condomínio, o condomínio poderá acionar, inclusive, medidas judiciais para ter acesso à unidade e fazer a correção, trazendo maior segurança para o condomínio. Existe uma norma específica da BNT em relação a isso? Sim, Gilvan. É a norma técnica 16747 de 2020. Ela traz orientações e diretrizes, assim como um decreto municipal que regula esse tipo de verificação de vistoria predial. Um outro caso que chamou a atenção aconteceu em Pernambuco, onde a fachada de um prédio caiu e atingiu a mulher. Nessa situação, de quem é a responsabilidade? Fica sendo do síndico que não fez a inspeção, não fez a manutenção da fachada do prédio necessária? Sofia, em regra, a responsabilidade será sim do síndico e, consequentemente, do condomínio, desde que haja a confirmação da ausência, por exemplo, da vistoria, ou se houve a vistoria, o síndico não tomou as precauções para solucionar aquele problema. Então, é necessário que primeiro se verifique o que de fato ocorreu, quais foram as medidas, ou se não houve adoção de medidas para corrigir aquela falha, mas se constatando que houve uma falta de manutenção ou de correção de um eventual problema, certamente a responsabilidade vai ter que ser assumida pelo próprio condomínio. Desculpa, perdão. Sofia, não é incomum se encontrar síndicos que desconheçam pelo seu dia a dia. Você percebe isso? Sim, Ivan, de fato não é incomum, tendo em vista até por ser uma lei um pouco antiga, de quase 10 anos, mas isso por si só reforça a necessidade de os síndicos se informarem e se capacitarem cada vez mais para saber as minúcias dessa lei, não só da lei, como também do próprio decreto municipal e das normas técnicas da ABNT, justamente para trazer essa segurança, a conservação da identificação e evitar eventuais responsabilidades. 2 perguntas agora em relação à unidade privativa. Por exemplo, num prédio, num edifício, onde vários apartamentos se localizam aí no mesmo andar, existe a situação em que aquele técnico vai até a residência e informa um problema, por exemplo, na válvula de gás, como eu citei antes. E aí
existe a recomendação da troca dessa válvula. Como é que o condomínio, que o síndico, pode ter a certeza que aquele morador fez a troca da válvula? Porque se ele não fizer, pode colocar em risco aí a vida dos outros condôminos, né? Dos apartamentos à direita, dos apartamentos à esquerda. Se houver, porventura, aí um incêndio, pode acabar atrapalhando a vida de muitas outras pessoas. Uma vez verificada essa questão, que coloca em risco a coletividade, principalmente, o condomínio ele deverá fazer essa modificação no registro, por exemplo, né? E o síndico deverá acompanhar se de fato houve a substituição ou a correção desse problema, tá? Porque caso ele não faça, ele trará sim um risco a todos, inclusive a ele próprio, e o condomínio eventualmente será responsabilizado por essa omissão. Uma outra situação é, por exemplo, falando disso, em caso de incêndio em uma unidade que atinja outras unidades, de quem é a responsabilidade? Por exemplo, quem arca com o prejuízo dos outros apartamentos? Então, Sofia, sobre essa questão, a gente tem que analisar cada caso concreto. É preciso que se estipule e se verifique a responsabilização do que de fato houve. Tá? A gente precisa saber se houve uma ação ou uma omissão que causou aquele incêndio nesse caso. Porque também podemos considerar que existem fatores externos que fogem à normalidade e que nesse caso não haveria o dever de indenizar. Tá? Só se houver uma falha, uma ação ou omissão que comprove uma eventual culpa ou até mesmo de forma dolosa trazendo esse risco e, consequentemente, o dever de indenizar.